Boa tarde, alunos do oitavo ano, Zé Geraldo. Eu estou aqui para a nossa videoaula para corrigir a parte da atividade que eu mandei para vocês, né? De sexta-feira, do dia 7, e da terça-feira, do dia 11, né? Para retirar alguma dúvida, colocar mais algumas explicações para ficar melhor o entendimento para vocês. Ok? Então vocês abrem aí o livro na página 65, por favor. Né? Na primeira questão, você tem aí, ele manda observar as duas figuras, né? E responder as questões abaixo. Né? Aí na letra A ele diz, aonde, a primeira pergunta da letra A ainda, aonde os espermatozoides são produzidos? Aonde é que são produzidos? Nos testículos. Né? Então, a resposta será os testículos. Na mesma letra A, ele diz, e aonde amadurece e adquire mobilidade? No epidídimo, aquele novelozinho que fica no espermatozoide, nas células do espermatozoide. Então, é no epidídimo. Por que essa mobilidade é importante? Essa mobilidade ela ajuda os espermatozoides na locomoção, certo? Até chegar na direção do ovócito. Certo? Então, essa locomoção está relacionada a ajudar os espermatozoides na sua locomoção. Na letra B, nós temos em que tubo ocorre a passagem da urina e do esperma? É a uretra, certo? É um tubozinho que está no pênis do homem, certo? Também na mulher, mas no caso do homem fica no pênis dele, certo? Então, lembra que eu falei? No homem ele tem duas funções. Ele está relacionado à ejaculação, né, a liberação do esperma, ok? E também para urinar, só que os dois não fazem ao mesmo tempo. Existe um mecanismo que impede que isso ocorra, certo? A musculatura lá. Na letra C, onde os ovócitos são produzidos? Os ovócitos são produzidos aonde? No ovário, certo? São produzidos no ovário. A mulher tem dois ováriozinhos, então eles são produzidos no ovário. Na letra D, ainda da primeira questão, viu? Onde são produzidos os hormônios masculinos? Os hormônios masculinos são produzidos nos testículos do homem, né? São produzidos no testículo. E aí ele diz, e os femininos? Os femininos são produzidos no ovário. Okay? No caso do homem, os testículos. No caso da mulher, o ovário dela. Na letra E de elefante, onde ocorre a fecundação? A fecundação ocorre onde? Na tuba uterina, né? Mais ou menos na metade da tuba uterina. É onde ocorre a fecundação, que é a união do espermatozoide, né, com o ovócitozinho. Aí ele, na letra E, ele ainda pergunta, e a nidação, aonde ocorre? A nidação é a implantação do embrião dentro do útero, né? Então a nidação ela vai ocorrer aonde? Lá no útero da mulher. Okay, ó, quando ele chega aqui, ele ficou aqui instalado, então é a nidação. Menarca é a primeira menstruação, para vocês não confundirem. Letra F de faca. Por onde sai o bebê na hora do parto normal? Né? Ocorre através do aparelho genital feminino, chamado de vagina. Certo? É para onde a criança nasce, no parto normal. Cesariano, há um corte ali no abdômen, aonde a criança nasce também, só se for uma necessidade grande. Certo? Causa algum transtorno para a mamãe e para a criança. Aí eles usam a cesariana. Vamos para a segunda questão. Segunda questão, o que é que ele diz? Indica o trajeto do espermatozoide desde o local de sua produção até acontecer a fecundação, certo? Identificando as estruturas, aí a numeração que você tem aí nesses dois desenhos aí que vocês têm no desenho 2.38. Então, qual é o trajeto do espermatozoide? Então, o espermatozoide ele sai dos testículos, ele passa pelo epidídimo, né, onde ele vai dar a maturação dele, né, criar mobilidade também. Aí ele vai para os dutos diferentes, são dois canais, um sai do testículo esquerdo, o outro do testículo direito. Depois ele passa pelas glândulas,
né? As glândulas seminais, como aquela buboretrais, que vai ajudar a eliminar a acidez da vagina e também da uretra do homem, para não prejudicar o esperma, o sêmen também. Passa pela próstata, né, que é uma glândulazinha, parecendo uma ervilhazinha, ela vai lançar o líquido para nutrir os espermatozoides, né, e ajudar também na sua mobilidade. E vai passar pela uretra, né? Então isso é o caminho pelo aparelho genital masculino. Testículo, epidídimo, dutos diferentes, glândula seminal, próstata e uretra. Depois ele vai para onde? Na hora da relação, na hora da ejaculação, ele vai passar pela vagina da mulher, certo? Depois da vagina, ele vai para o útero e do útero ele vai se caminhar até a tuba uterina, certo? Então na mulher ele vai passar pela vagina, a entrada, né? Vai até o útero e depois ele vai, ó, caminhar até a tuba uterina, onde vai se encontrar com o espermatozoide lá, que é o encontro deles ali. Então esse é o caminho do espermatozoide até chegar ao processo de fecundação ou não, certo? E pode ocorrer a fecundação ou não. Terceira questão, né? Observa a figura abaixo, né? Nós temos a figura aí do útero da mulher, né? E ali ele pergunta na letra A: que estrutura do útero está representada pela letra A? Então, a letra A você vê que é uma camada de célula, né? E cheio de vasos sanguíneos. Então está o quê? O endométrio. O endométrio ele vai receber o embriãozinho lá, né? Ele vai proteger, ajudar o embrião a se desenvolver. É o endométrio. Na letra B, o que está acontecendo com essa estrutura entre os dias 1 e 4 do ciclo menstrual? O endométrio está sendo parcialmente eliminado, há uma descamação do endométrio, certo? Então esse dia começa a descamar, vai se descamando. Esse processo é o quê? Aí ele diz, como se chama esse fenômeno? Menstruação, certo? Então o endométrio ele começa a se descamar, vai se descamando, né? E vai saindo células e vai saindo sangue devido aos vasos sanguíneos, que aqui tudo ali estava preparado para receber o embrião. Não houve fecundação, ocorre a menstruação, certo? O atraso da menstruação, né? Provavelmente a pessoa está grávida ou pode ter algum problema orgânico também, tem que ser examinado pelo médico, né? Apropriado. Na letra C, o que é o ponto pretozinho aí? Tem um pontozinho lá, olha. Aí eu estou assim do lado, fica do meu lado esquerdo. Olhando um pontozinho pequenininho, indicado pela letra B. Esse pontozinho aí é o ovócito, que a gente chama o óvulo da mulher, popularmente. Mas é o ovócito 2, né? Está sendo liberado todos os meses, ele vai liberar um ovócitozinho desse aí. Certo? Então ele já está, ó, nasce todos os meses. Quando é que ele para, lembra? Olha, eu vi alguém dizer lá, quando chegar na menopausa, encerra, certo? Ele não vai ser mais produzido aí. Então ali é o ovócito se preparando para ir para a tuba uterina, se preparando para o encontro com o espermatozoide. Se vier, vai haver fecundação. Se não vier, vai haver descamação do endométrio. Vai haver o quê? A menstruação, né? Opa, vamos lá para frente. Aí ele diz, o pontinho, né? Aí diz, o que acontece com ele por volta de 14º dia? Olha, nesse caso aí, do 14º dia, vai passar o ovário da tuba uterina, vai ocorrer o quê? A ovulação, certo? 14º dia vai ocorrer a ovulação. Né? Depois desse 14º lá na frente, vai ocorrer o quê? A menstruação. Então, nesse caso aí, vai ocorrer a ovulação. Né? Então, 14 dias atrás eu estava ovulando. Por isso que eu não posso ter relação 3 dias depois, nem 3 dias antes. Aí eu estou vendo um livro que é 2 dias, outro livro também diz que é 2 dias depois. Mas eles colocam 3 dias por uma certa segurança. Mas a mulher não deve se agarrar a isso não, que isso não é muito certo não. Porque o ciclo da ovulação, o ciclo menstrual é irregular. Quando a mulher tem um ciclo regular, ela pode até se segurar, né? Mas quando não tem, de maneira alguma. Então, nesse caso aí,
passa do ovário, vai ocorrer, vai para a tuba uterina, certo? Ó, sai, e aí começa o processo da ovulação. Okay? O processo da ovulação. Letra D de Deus. O que é que ele diz aqui? Ocorreu gravidez no ciclo representado pela figura A, certo? Justifique essa resposta. Ocorreu gravidez? Não. Por que não ocorreu gravidez? Porque houve a menstruação, houve a descamação, certo? O endométrio foi descamado, ó, caiu. Então não pode ter ocorrido a gravidez de maneira alguma, certo? Então não houve, que logo no começo a gente falou, houve uma descamação, um deslocamento de parte do endométrio. Se houve esse deslocamento, essa descamação, Neco de se apaixonar, não houve gravidez, certo? De maneira alguma, ok? Olha, na quarta questão, alguns problemas do sistema genital feminino tornam necessária a remoção do ovário do útero. Algum problema, doutor? Retira o ovário e o útero. Nesse caso, a mulher continua menstruando de maneira alguma, certo? Ela não vai menstruar mais novamente, porque não possui o útero, não vai ter o endométrio. Se eu retiro meus dedos aqui, como é que eu vou apontar para ninguém? Não tem como apontar para ninguém mais, se eu não tenho mais meus dedos. Então, se você retirou o útero, você vai ter a parte toda do endométrio, não vai existir mais ali. Então, não vai menstruar mais. Aí o que é que ele pergunta? A mulher continua menstruando? Sim, mas na frente ela pode engravidar? Não pode engravidar. Não, porque se ela tirou o ovário, ela não vai produzir o ovócito. Certo? Ela não vai produzir o ovócito de maneira alguma. Se você mata a galinha, como é que você vai ter o ovo? Não é verdade? Se você tem a galinha ali, você vai ter provavelmente um ovo todo dia. Okay? Se ela estiver pondo todos os dias. Mas se você matou a galinha, aí você vai lá no quintal, cadê o ovo? Não vai ter mais. É o caso da mulher. Se ela retirou o ovário, automaticamente ela não vai poder engravidar, porque não vai ter aquele pontinho pretinho que a gente viu na questão anterior. O ovócitozinho ali não vai de maneira alguma, ok? Na quinta questão, que estrutura fornece alimento e oxigênio ao embrião? O caso é a placenta, Na hora da gravidez, a placenta vai ter essa ligação, esse contato com a mamãe, trazendo da mamãe o oxigênio e o nutriente, e levando para a mamãe o gás carbônico e o quê? Os resíduos, aquilo que a criança está produzindo. Se ele está comendo, ele está produzindo alguma coisa, de estranho dentro dele. Se você está comendo, você está produzindo as fezes. As fezes se originam de todo o alimento que você comeu. Eu estou dizendo todo, mas porque não é 100%, mas a grande parte, porque uma boa parte dele você vai absorver, certo? A água que você bebe vai ser eliminada pela urina, precisa ser eliminada. Então, no caso aqui, é a placenta. Eu disse, e qual fornece a proteção contra choque mecânico? A gente vai falar isso bem nas próximas aulas. É uma bolsa chamada ânio, certo? Uma bolsa de água que protege a criança contra a movimentação da mãe. Se a mãe levar uma queda razoável, a criança não vai sofrer. Se bater em alguma mesa, também a criança vai. Então, é uma maneira de proteger. Diz que a gente é mais protegido dentro da mamãe do que lá fora, certo? É protegida ali de qualquer movimento que ela, de um pulo, de um salto, que ela vai levando, subir uma escada, a gente está protegida ali graças a essa bolsa aí. Aí quando ela estoura, então estourou a bolsa, o líquido, porque a criança já está querendo sair, e senão ela não pode ficar lá dentro, que ela vai beber esse líquido aí e vai morrer. Okay? Sexta questão. Indica as afirmativas verdadeiras, só as verdadeiras. Na letra A ovulação ocorre nos primeiros dias do ciclo menstrual? De maneira alguma. Se você está menstruando, olha, o endométrio está indo embora, como é que você vai ovular? Já está indo embora. Na letra B, essa aí é falsa, viu? A letra B, o atraso da menstruação pode indicar gravidez? Pode indicar gravidez, se não tiver algum problema orgânico. Algum problema que ela possa
T, mas provavelmente está grávida, viu? Com atraso. A letra B está correta. A letra C, o embrião formado nos primeiros dias após a fecundação é chamado de feto? Não. Certo? Ele é chamado de feto depois de 8 semanas, em torno de 2 meses mais ou menos. Certo? Ele é chamado de feto, ele já está formadozinho ali, você já vê os bracinhos, você já vê a cabeça, os olhos, já tem uma formação de um ser humano. Okay? A C está errada. Letra D, a menstruação e a eliminação da parte da camada. A menstruação é a eliminação da parte da camada interna do útero? É. A descamação está correta, né? O endométrio. D, letra E, o cordão umbilical possui vasos que ligam o feto à mãe. Isso. Olha, o cordão umbilical está aqui a placenta em cima, ó, o cordão umbilical. Esse umbigo que você tem aí, isso é uma cicatriz do cordão umbilical da mamãe, ó. Umbilical, umbigo. Certo? Ele é a cicatriz que você estava em contato com ela. Letra H. O ciclo menstrual é controlado pelos hormônios da hipófise dos ovários? Sim, até do sistema nervoso também. Certo? É controlado sim. A gente falou isso lá no assuntozinho. Né? Letra G. A placenta produz hormônio que atua na gravidez? Isso. Ela produz. Certo? Ela produz os hormônios, o progesterona e o estrogênio também. Certo? E o HCG também. A gente vai falar também dele na próxima videoaula. Ok? Que ele é que vai mostrar que a mulher está grávida. Certo? E impedir a menstruação dela também. Olha, até agora, os que está correto é a letra B, D, E, H e G. Não, F e G, viu? Eu vou repetir, por favor. B tá certa, D tá certa, E, F e G. H, na cesariana, o bebê nasce pela vagina? De maneira alguma. A cesariana é um corte no abdômen, certo? Tá errado. Letra I, após a menopausa, a mulher pode engravidar? De jeito nenhum, naturalmente não. Só se for com um tratamento especial, certo? Especializado, mas normalmente, meu amigo, de jeito nenhum. A letra J, a última, a menstruação ocorre quando o ovócito secundário não é fecundado? Perfeitamente. Certo? Se não houve fecundação, ocorre a menstruação. Certo? Então a letra J também está corretíssima. Ok? Vamos para a sétima. Durante a gravidez, o embrião fica mergulhado em um líquido aniótico, aquela bolsa d'água que eu falei na estante, formado por água e sais minerais. Como ele consegue obter oxigênio para se manter vivo? Ele obtém os nutrientes, o oxigênio para se manter vivo através de quê? Da placenta. Olha aqui a placenta. Né? Quando o bebê nasce, a placenta também é retirada, porque ali já virou uma carne morta. Se ela ficar dentro da sua mãe, ela vai apodrecer, certo? E vai causar uma infecção ali. Então ela é retirada, tem que fazer toda a limpezazinha ali. Retirar, porque já não... Aí quando a mulher engravidar de novo, aí vai outra placenta. Toda vez que ela for engravidar, é uma placenta diferente. Certo? Não pode ficar que é uma carne que não... É igual essas cutículas do nosso dedo aqui. A gente tira, aí nem vai fazer mais, nem sente nem dor, porque é tecido morto. Né? A gente corta as unhas, é tecido morto. Corta o cabelo aqui, ó, nem sente dor, porque é coisa morta, células mortas. A oitava questão, radiações, álcool, fumo, alguns produtos químicos, medicamentos, além de alguns vírus, pode provocar alterações nas células de um organismo, certo? Modificando até mesmo seus genes. Os genes é onde estão nossas características genéticas, certo? Aquilo que você recebe do seu pai é o código genético, certo? A cor do seu cabelo, a cor de sua pele, a sua altura, aparecimento de os hormônios, certo? Doenças também, né? Porque a gente não herda dos nossos pais apenas coisas boas também não, né? A gente herda também aquelas doenças hereditárias que vêm desses genes ali, lá no nosso DNA, né? Em que etapa da vida essas alterações são mais perigosas no início da fase embrionária? Ou após a formação do feto? Justifique sua resposta. Né? Olha,
Olha, ela é mais perigosa no início da fase embrionária, certo? Ela é mais perigosa no início da fase embrionária, quando os órgãos da criança começam a se formar, certo? Então, o fumo pode causar deficiência na criança, ela nascer com alguma deficiência, né? Deficiência pulmonar, deficiência mental, certo? Uma deficiência física. Então, no lugar dela se formar direitinho, é como se fosse essa caneta. Ó. Essa caneta aqui tá normal, mas por acaso eu colocasse ela no fogo ou alguma coisa ácida, ela pode perder as suas qualidades. Então a criança, se a mãe bebe, se a mãe fuma, se a mãe se droga ou outra coisa mais, né, ela pode alterar a genética da criança. A criança pode nascer com alguma deficiência, pode ser física, pode ser mental e pode ser aborto, certo? Ela pode ter um aborto, a criança nascer morta, certo? Então por isso que engravidou, evitar qualquer modo de fumo, de bebida, né, de maneira alguma que isso pode causar danos irreparáveis à criança, certo? E pode ser, ó, como eu falei, irreparável para o resto da vida, certo? Não tem volta de maneira alguma, ok? A nona questão diz o seguinte, ó. Ponha na ordem correta os seguintes acontecimentos: fecundação, parto, ovulação, nidação e aleitamento. Certo? Então, no caso aqui, quem é primeiro aqui? A gente vai nas letrazinhas, certo? A primeira é a letra C. O que? Primeiro você tem que ocorrer a ovulação, certo? Tem que ocorrer a ovulação. Depois da ovulação, o que é que pode ocorrer? A fecundação. Depois da fecundação, o que é que vai ocorrer? A nidação. Certo? O implante da criança no útero da mamãe. Depois da nidação, o que é que vai ocorrer? O parto, o nascimento, a vida chegando aqui para nós, certo? E por último, nós temos o aleitamento, o alimento sagrado da mamãe para a criança, certo? Então, nesse caso aqui, nós temos a ovulação, a letra C, depois a letra A, fecundação, depois nós temos a letra D, nidação, depois a gente tem a letra B, parto, e por último a letra E, que é o caso do aleitamento, né? O leite materno para a criança, ok? Décima, eu acho que foi até a décima. No cordão umbilical há duas artérias umbilicais que levam o sangue do embrião para a placenta. Há também uma veia, né? Veia umbilical que traz sangue da placenta para o embrião, certo? Uma leva, aquele negócio, uma leva para o corpo e outra traz, certo? Ó, do lado esquerdo da gente nós temos essas artérias que levam o sangue bom para o nosso corpo. Do lado esquerdo nós temos as veias que traz o que não presta do nosso corpo para o coração. Nós adultos aqui, né? O que na placenta, os vasos sanguíneos do embrião ficam no interior de um reservatório de sangue da mamãe, ok? Ó, no caso, até a décima questão dessas duas últimas atividades, certo? Na próxima aula a gente vai falar sobre a gravidez, cuidado sobre a gravidez, né? A formação de gêmeos. Então, na próxima aula, se Deus quiser, vamos estar em contato de novo e Ele quer, porque a gente já está fazendo o que é bom, certo? Até a próxima, que Deus abençoe, felicidade para todos. Um abraço e estudar é o futuro de todos nós, ok? Sejam felizes, até a próxima, se Deus quiser. A décima questão, nós temos as artérias umbilicais, né, e as veias umbilicais. No caso das artérias umbilicais, ela leva sangue pobre em oxigênio do embrião, enquanto que as veias, ela traz sangue pobre em oxigênio, certo? Então as artérias levam sangue pobre em oxigênio e as veias, ela traz sangue rico em oxigênio para o embrião. Então tá aí, pessoal, a resposta das 10 primeiras questões da nossa atividade do capítulo 8, certo? Então até a próxima aula, se Deus quiser. Felicidade para todos, estudando sempre, certo? Para adquirir um futuro cada vez melhor. Um abraço em vocês e na família. Até a próxima, se Deus quiser.